Sejam bem-vindos a mais um Psiconexão, onde trazemos vários profissionais da saúde para fazermos o link com a saúde mental e a gente desenvolver várias questões sobre o desenvolvimento humano. E hoje, para falar um pouco sobre o desenvolvimento da saúde física, a gente trouxe dois profissionais que são referência na área. A gente trouxe aqui o Hélio e o Bruno. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, um prazer enorme estar aqui, para esse bate-papo descontraído, importante, dentro das áreas que a gente tem afinidade, que a gente trabalha no dia a dia, não é verdade? Com certeza. É muito bom, prazeroso estar nesse programa tão importante. Muito obrigado, Hélio. E Bruno, se apresente. É um prazer estar aqui. Sou Bruno Braga, personal trainer, tenho formação em fisiologia, sou profissional de educação física com formação em fisiologia do exercício. Olha, muito bom. Especializado, né? Muito interessante. E você? Fala um pouquinho do seu currículo, Hélio. Então, eu sou fisioterapeuta, tenho formação em coach de alta performance, porque eu trabalho com treinamento funcional específico. Sou especialista em RPG, Reeducação Postural Global, e sou especialista em treinamento funcional em vigência, em processo de especialização, e tem especialização em pós-graduação em traumatortopedia, que é uma área que eu tenho muita afinidade. Então, juntando um pouquinho disso tudo, são 20 anos de experiência, de lidar com pessoas de todas as idades, E a minha formação muito específica já há mais de 14 anos em Pilates, Sim. Que é um gancho aí muito importante hoje dentro das técnicas, que foi uma técnica que eu falo que veio para ficar, O Pilates surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer um estúdio na Alemanha, que foi um dos estúdios pioneiros de Pilates. O Joseph começou a desenvolver isso e fiz os meus cursos de formação e comecei a trabalhar com Pilates. E, assim, é uma técnica muito, muito importante. E não só para o idoso, para todas as idades. Hoje, os grandes centros, inclusive, de alta performance, trabalham com Pilates. Sim. Dentro das vertentes lá, que são específicas dele, ele tem um resultado muito bom. Sim, sim. Eu acho, inclusive, muito interessante, Hélio, dentro dessa parte que você coloca do Pilates e trazendo o contexto histórico, porque isso ajuda muito a gente compreender o dinamismo do exercício desenvolvido e principalmente o que ele visava. Você falou que muitas vezes é visto como se o Pilates fosse só direcionado ali um pouco para a população mais idosa, aquele que está iniciando no exercício, e quando muitas vezes tem até um vídeo que viralizou na internet, onde mostram fisiculturistas. Sim. Cristiano Ronaldo. Isso, na máquinazinha de Pilates. E os caras sofrendo para conseguir executar o exercício da forma correta, Sim. Principalmente é um treino de resistência. Como que é o Pilates, a ideia do Pilates, mais ou menos? Então, o Pilates ele é baseado na terceira lei de Newton, a maioria dos exercícios, Que é ação e reação, que é aquele trabalho direcionado com molas, Sim. E até é muito interessante como que isso surgiu. O Joseph era um atleta, um idealizador, ele era mergulhador, mas ele não tinha formação. Quando ele pensou nas molas, porque aquelas molas antigas de camas de hospitais, ele começou a trabalhar movimentos com aquilo ali. Então, por isso que a mola passou a ser referência dos aparelhos. Sim. Então, nós temos, são 5 aparelhos como base do Pilates, criados por ele, que até hoje permanecem com a mesma estrutura, esses aparelhos. Óbvio que com algumas adequações ergonômicas, em termos de acabamento e tal, mas o Pilates é fantástico. Por quê? Quais são os princípios dele? A gente trabalha equilíbrio, coordenação, força muscular, flexibilidade, potência de movimento, postura e equilíbrio. Então, é muito amplo. Extremamente dinâmico. Sim. E aí, a gente tem 2 escolas de Pilates. Eu sou da escola mais moderna, que tem a escola contemporânea. Sim. E temos vários níveis de Pilates. Tem o Pilates de solo, tem o Pilates de bola e tem o Pilates de aparelho. Eu tenho formação nos 3 níveis. Mas eu
preconizo o trabalho e acho fundamental o trabalho em aparelhos. Sim. Porque eu acho que dá primeiro, uma biblioteca de exercício muito maior, né? Possibilidade, afinidade de você fazer vários exercícios. E você tem a questão do controle postural, da adequação do paciente, às vezes, que tem alguma limitação. Enfim, então você consegue organizar isso de forma melhor. Sim, e eu consigo perceber muito o tanto que os benefícios que o Pilates traz, principalmente em muitas pessoas que acabam tendo um quadro de depressão devido a um quadro de dor crônica. Sim. Né? A dor ela é um componente que leva em consideração a questão física e a questão psíquica. Toda dor é também de fundo emocional. Né? A gente costuma falar, para exemplificar para vocês que estão aqui nos assistindo, que é como se tivesse um pitbull correndo atrás de você no meio da rua. E aí você sai correndo do pitbull para você não morrer, né? Para ele não te atacar. E aí você entra em casa, fecha o portão. E aí, naquele momento onde você está eufórico, disfórico, cansado, você pega, olha para o pé e viu que você pisou num prego. E você correu esse tempo todo com um prego no pé. Só que você não percebeu. Só que na hora que você olha para o prego, o que acontece? Começa a doer. Né? Então você processa aquela dor depois que você tem a compreensão de que está ali. É até algo interessante também, que tem um evento de hipnose que mostra isso, o processamento emocional da dor, onde você neutraliza a sensibilidade psíquica da pessoa através da hipnose, e muitas cirurgias, principalmente odontológicas, já foram e ainda são realizadas por esse método, e aí você passa simplesmente todo um fio cirúrgico, né? Que é como se fosse uma agulha na mão do cara, você transfixa a mão do cara, você tira e ele não sente absolutamente nada, né? E da mesma forma, para mostrar o contraprocesso, a contraprova desse teste, foi feito onde coloca um braço de um boneco perto de você e esconde seu braço do outro lado. Sim. E você testa a sensibilidade dos dois lados, você vai estimulando. E aí você pega uma marreta e bate no braço do boneco. E a pessoa grita de dor e aí olha para o braço dela e, tipo assim, tem essa, vamos dizer, essa dissociação causada ali pelo momento também que a experiência foi aplicada. Sim. Então, a gente vê como que esse componente de trazer segurança para a pessoa através de um processo de reforço muscular, através de um processo fisioterapêutico ou até do Pilates mesmo, o desenvolvimento desses pacientes, né? Principalmente em ganho proprioceptivo. E como que você vê isso nos alunos, Bruno? Principalmente na questão da consciência proprioceptiva, né? E na execução dos exercícios. Qual que é a diferença, assim? Olha, e isso aí a gente tem que ver de acordo muito com o público. Se a gente pegar o público mais idoso, é um pouco mais complicado na questão do medo. O idoso ele tem muito mais medo de se machucar do que às vezes um jovem. Então, quando ele pega ali para poder trabalhar com ele sente um pouco de dificuldade, não pela falta, às vezes, de força que ele tem, mas pelo medo, receio de se machucar. Então, ele cria muita limitação para poder estar trabalhando. Então, é interessante, ele vai saber, às vezes, puxar esse gatilho um pouco melhor, da dinâmica de aplicação, porque a gente tem que começar com a base, né, mais estável, começar sempre do princípio do treinamento, começar bem de leve para poder progredir com o tempo. Sim. Ali para poder gerar mais confiança na pessoa para poder estar executando os exercícios e fortalecendo para poder, né, trazer mais, vamos dizer assim, mais resistência, mais movimento, mais desempenho no seu dia a dia. Sim, eu acho isso uma forma muito interessante, porque o ganho dessa consciência corporal, ele traz um desenvolvimento muito mais rápido para a execução do exercício, né? Sim. A gente vê essa construção muscular isolada, a diferença que faz você executar um exercício de rosca alternada ali, com a angulação dos punhos, né? Isso aí altera qual área do bíceps você vai treinar mais. Então, até porque eu agora tô tendo, que até ali me ajudou outro dia, uma tendinite da cabeça longa. Agora voltei a treinar. Aí eu tô tendo uma tendinite da cabeça longa do bíceps, né? E isso eu percebo hoje que eu tô voltando quase na fisioterapia na academia, né? Pezinho de 5 quilos ali. No basicão. Exatamente. E eu percebo a diferença de dor que eu sinto
quando eu mudo a angulação do meu Sim. punho, né? E que naturalmente vai acontecendo pela fadiga do exercício. Sim. E aí vai ficando mais difícil. Inclusive, tem até um processo muito interessante que você me ensinou, né, Ali, em relação à recuperação muscular. Sim. Como é que funciona essa história das compressas aí? A questão da crio. Sim. A crio é o seguinte, a gente usa muito isso no dia a dia, né? E quem estuda mais a crioterapia no mundo são os americanos, né? Falo que eles têm um trabalho de crioterapia que é fora da curva. Sim. Nós estamos... a gente aplica, mas não com a mesma eficácia que eles aplicam. Até alguns estudos mostram, os mais recentes, que se você aplicar uma bolsa, uma compressa de gelo, 20 minutos, 25 minutos e 30 minutos, qual que seria o tempo de maior eficácia? E eu observo isso muito com os pacientes, porque eles viram para a gente e falam assim, eu deixei uns 40 minutos até a bolsa esfriar, esquentar, né? Sim. Esquentar, perder aquele gelo. E não, o estudo preconiza que você deve trabalhar em 20 minutos por causa das áreas hipovascularizadas, né? Que tem pouca vascularização, principalmente tratando de ombro, cotovelo, né? Articulações que você tem proeminências ósseas mais evidentes. Então, isso aí acaba, de certa forma, nos ajudando, mas é muito importante que o paciente faça isso de forma contínua e frequente no dia a dia. Eu não levo nenhum paciente na clínica para fazer uma crioterapia lá. Sim. Porque a gente tem N recursos para fazer e ela é somente parte do processo, né? Sim. Mas voltando à questão de consciência corporal, eu falo que, como especialista em postura, em RPG, que é o método de reeducação postural global, que a gente tem que ter consciência corporal e como a consciência corporal a gente perde com o tempo. Sim. Isso numa coisa mais simples do mundo. Quando eu pego um paciente que fraturou um hálux, um dedão do pé, que ele chega para mim mancando, ele tem condição física, está no processo de reabilitação, quando eu vou trabalhar a funcionalidade com ele, eu vejo o tanto que ele perdeu de propriocepção. Uma fratura de hálux, uma fratura simples. Porque ele vai pisar e ele olha para o pé dele. Sim. Ele vai andar, ele anda mancando, não por causa da condição, porque ele tem um medo, sim, principalmente se for um paciente mais idoso, mas é a questão proprioceptiva. Sim. E trazendo isso para o trabalho postural, eu até comento com as adolescentes que fazem tratamento de postura comigo, que antes do método de trabalho postural, elas têm conforto na postura ruim. Sim. Quando você começa a dar consciência corporal e melhorar a postura, ela já vai começar a ter desconforto na postura ruim. Ou seja, ela só vai conseguir ficar na postura boa. Como se fosse uma postura compensatória, né? Justamente, porque tudo se tratando de postura é um mecanismo de compensação, né? Sim. É um mecanismo de o quê? De desequilíbrio. Porque o nosso corpo ele é ligado por músculos que eu comparo, a gente que trabalha com postura, compara como se fossem elásticos. Então você vai ter um desvio lateral de uma escoliose de um ombro mais baixo, você vai ter elásticos mais tensos de um lado e elásticos mais alongados do outro. Hoje, no contexto do RPG, a gente até trabalha de forma diferente. A gente trabalhava somente o lado que tinha encurtamento. Sim. E não trabalhava o lado alongado. Hoje a gente já trabalha os dois lados teoricamente da mesma forma. Para compensar, né? Justamente, para ter um mecanismo de compensação. E o RPG, por que o que significa essa sigla, né? Reeducação postural global. Porque é um método global. E trazendo isso para a sua área, eu vejo uma correlação muito importante da alteração postural com a saúde mental. Com certeza, né? É gigante. Os dois primeiros pontos do exame psíquico é aparência e atitude. É gigante. Né? E você chega, uma pessoa que está num estado mental mais limitado, ela já vai entrar no seu estabelecimento diferente. Sim. A alteração postural dela já é visível. Já mostra, né? No adolescente acontece por alterações hormonais e desenvolvimentos normais, por exemplo, né? A menina tem a ginecomastia,
que vai gerar talvez uma super proteção dela, né? Para que porque é algo novo para ela. Sim. Então, automaticamente, ela já faz aquela postura cifótica com rotação interna de ombro, Sim. até para se proteger daquilo ali. Mas, trazendo isso aí pro adulto, pro idoso, de um modo geral, há uma correlação gigante. Eu me lembro uma especialização que eu estava fazendo em postura, que a minha professora dizia o seguinte, que no consultório dela, ela atendia o paciente dela por telefone quando ele ligava para agendar. Por quê? Porque ela dizia que ela conhecia o paciente dela, começava a conhecer o paciente dela a partir daí. Sim. A forma como que ele ligava, como que ela atendia, como ele respondia. Sim. Então ela começava a ter um conhecimento dele a partir dali. Da mesma forma que a gente fala no consultório, que a consulta começa quando a gente vê o paciente andando no corredor e vindo para cá. Sim. Porque existe até, muitas vezes, principalmente para o público idoso, numa avaliação neuropsiquiátrica, quando a gente vê a marcha do paciente, a gente consegue perceber uma marcha mais anserina, que Sim. leva a gente a pensar em algo mais do Parkinson, né? Naquela síndrome de rodas denteadas, né? Articulação, os movimentos mais travados. E aí a gente já consegue observar isso no corredor, no paciente andando. E essa linguagem corporal, que a gente chama de linguagem corporal dominante, né? Que muitas vezes ela atravessa o afeto. O afeto, diferente do que as pessoas pensam, não quer dizer carinho, significa expressão das emoções, né? E elas precisam ser coerentes com o humor da pessoa. Então, esse afeto mais deprimido, a pessoa, de fato, ela assume essa postura que a gente chama de uma postura mais fechada, né? Uma postura mais isolada. Diferente daquela postura do herói que a gente fala também, que muitas vezes antes de uma apresentação traz um senso de confiança, né? Você abrir os peitos, colocar a mão na cintura e eles falam que quanto mais expansivo você fica no ambiente, mais à vontade você fica, você ganha autoridade para você conversar, para você falar com mais articulação. Então isso tem muito essa questão postural dentro da saúde mental, uma relação direta, né, que muda inclusive a forma de interpretação das nossas personas. Sim. Que depois ali dos 25 anos de idade, que a gente forma a nossa personalidade, né, que é uma dualidade. Temperamento, que você nasce com ele, e caráter, que é aquilo que você desenvolve. Sim. E você só termina de desenvolver seu caráter quando o seu cérebro termina de desenvolver, que é a região que a gente chama de córtex pré-frontal, dorso lateral, que é o que controla o comportamento. Né? Então, quando você termina de desenvolver essa área cerebral, você tem a sua personalidade muito estabelecida. E isso reflete muito em pessoas que têm uma personalidade que leva a um estado mais fechado, mais isolado, mais deprimido, eles têm uma postura. E as pessoas que são mais expansivas, as pessoas que têm mais facilidade em ambientes e em socialização, essa pessoa geralmente ela tende a assumir uma postura mais aberta. E o muito legal nisso, dentro do tratamento psiquiátrico, é que a gente percebe que a atividade física naturalmente muda a postura. E mudando a postura, muda a cabeça das pessoas. Totalmente. Né? Com certeza. É até interessante esse assunto da cifose acentuada. Como eu estou na academia, tenho contato com muito jovem. E hoje eles têm... Acontece muito de você chegar lá e estar, né, todo cifótico. Eu acho que traz um pouco da escola, né? Sentado de mau jeito em cadeira e tudo mais. Celular hoje, né? Celular o tempo todo. E o interessante é que eles sempre puxam para falar assim, eu vou comprar aquela cinturão, já viu? Aquela cinta, né? E aí eu falo assim, não é assim. Se você colocar qualquer coisa, né, qualquer aparelho para te ajudar a fortalecer de certa forma, vai te ajudar na postura agora, seu músculo vai continuar fraco. Quando você tirar, vai continuar a mesma coisa, ou pior, porque ele vai estar ainda mais fraco. Então, é sempre importante, às vezes, trazer isso para eles, que o problema não pode ser corrigido simplesmente sem trazer o exercício junto com ele, para poder estar corrigindo essas questões posturais e melhorar também ali a qualidade de vida, igual você falou, a postura. Sim, e em relação a isso, Bruno, eu faço uma observação muito importante, porque quando você tem um adolescente, um jovem com alteração postural, às vezes ele acha que o caminho é fazer um fortalecimento muscular. E não é esse o princípio.
O que se preconiza hoje, né? Os maiores especialistas em coluna, os maiores especialistas em tratamento postural, é você melhorar a postura para depois você fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Sim. Porque você há de convir que quando você tem uma alteração postural muito evidente, você fortalece em cima daquela alteração, você vai, às vezes, até aumentar, tornar aquele desvio mais intenso ainda. Sim. E esses coletes, né, essas cintas, algo que você vê muito fácil, prático de comprar, por que eles não são eficazes? Hoje a gente trabalha com colete 3D, colete 4D, colete 5D, e ele tem que ser personalizado, entendeu? Sim. O que é? O adolescente tem que ir lá, fazer as medidas, e ele é único. Ele é único. Sim. E mesmo assim, de tempos em tempos, tem que ser feito ajustes. É isso que eu ia perguntar. Dependendo da angulação, né, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas dependendo da angulação, do tamanho do desvio, é cirúrgico. É cirúrgico. Sim. Tá? Sim. Porque uma escoliose, ela começa com uma escoliose em C. Depois ela transforma em uma escoliose em S. Sim. Quando a escoliose em S, ela já é muito mais grave. E na maioria das vezes, infelizmente, é cirúrgico. E eu tenho um problema, eu pessoalmente tenho, que eu tenho uma hiperlordose, que é o sim, contrário, né? Sim. Que é a parte de baixo do S. Né? E, portanto, eu tenho que fazer um treino de mobilidade. Porque sim. Isso muitas vezes tem relação com o encurtamento do isquiotibial. A hiperlordose, muitas das vezes, ela é até aliviada com um fortalecimento muito bom de abdominal. Sim. Musculatura extrínseca e musculatura intrínseca. Porque core, você né? Consegue, através do trabalho do centro de força, do core de um modo geral, você consegue melhorar isso aí. Agora tem que ver se não há nenhum outro mecanismo compensatório. Porque a gente não pode analisar um desvio como sendo apenas daquela região. Sim. O nosso corpo ele é ligado em cadeias. Então, às vezes, você tem uma disfunção cervical alterada por uma disfunção da sua pisada. Olha como que o negócio é muito mais complexo. Sim. Tá? Quando eu vou avaliar um paciente postural, por exemplo, eu olho lá, tiro o tênis, faz uma caminhada lateral, faz uma caminhada diagonal. Vou mudar a pisada. Espera aí, isso não existe. Quando você vê alguém vendendo que está mudando a pisada de alguém... Isso aí eu queria, inclusive, uma dúvida minha pessoal. Como que é essa questão de usar palmilhas aí para corrigir aquela questão do pé plano, por exemplo? Você não corrige, isso é fato. Se você pegar os atletas de ponta de alta performance, que tem aquelas pisadas mais bizarras, se você observar ano passado, o campeão da maratona de Londres, o cara pisava de uma forma assim absurda. Sim. O nosso campeão de meia maratona, que é aquele monstro lá, o cara tem uma pisada absurda. As maiores referências da USP hoje no Brasil batem muito nisso, tá? O que acontece com a pisada? Óbvio, você vai conseguir melhorar o quê? O posicionamento articular. Você vai conseguir diminuir, às vezes, um desgaste de tênis que seu atleta, seu paciente tem. Vamos exemplificar. Eu tenho um pé pronado, eu tenho um pé girado para dentro. Então, hoje existem vários tênis para pé pronado. Então, eu vou comprar um tênis para pé pronado. Ele é diferente de alguma forma? Não. Eu tenho uma falta do arco interno, meu pé é muito plano. Eu devo usar a palmilha? Você vai fazer, né? Pedido por um fisioterapeuta ou por um ortopedista, uma baropodometria. Fazer um estudo da planta do seu pé e daí vai moldar uma palmilha específica, personalizada para você. Hélio, a palmilha vai mudar a minha pisada, vai corrigir, vai fazer meu arco? Não tem como. Você já tem uma consolidação. Mas então não é benéfico usar? É benéfico usar, porque vai melhorar o mecanismo de compensação, reduzir a sobrecarga daquelas regiões que estão sendo sobrecarregadas, principalmente as articulares, porque quando eu tenho alteração de pisada, eu tenho sobrecarga de tornozelo, eu tenho sobrecarga de joelho, sobrecarga de quadril. Então é benéfico usar? É.
mas vender que a palmilha vai corrigir, que o tênis vai corrigir sua pisada, e isso não existe. Não é uma realidade. Não é uma realidade. Não existe. E isso tem uma relação com a anteroversão pélvica também? Pode, eu acredito que, não acredito não, né? Pode ter a ver sim, mas em determinadas situações. Porque, igual o Hélio citou, uma articulação influencia na outra. Sim. Então, se ele está com problema na região do pé, que está afetando toda a musculatura, enfraquecendo uma, fortalecendo outra por causa da compensação, sim, ela pode interferir diretamente. A anteroversão pélvica, né? Ela acontece por algum desequilíbrio biomecânico. Sim. Né? Esse desequilíbrio tem que ver de onde que ele está surgindo, né? Se ele está vindo em compensação com outra região ou se ele é mais isolado. Se ele for mais isolado, hoje preconiza muito o trabalho de mobilidade até relacionado a isso. Aí você vai ter que trabalhar mobilidade daquela região associada com outras regiões, fazer um trabalho de base muscular e ir progredindo naquele trabalho, principalmente relacionado à consciência corporal. Sim. Porque quando você tem esses bloqueios, principalmente relacionados à cintura, você tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com o seu paciente ou com o seu aluno, não é? Sim. Por quê? Porque é o eixo, né? Então, todos os movimentos, eles partem daqui, da cintura e do tronco. Então, aqui é o que? A base. Se você tem essa base travada, enrijecida, mal posturada, então vai dificultar muita coisa. Então, você tem que começar esse trabalho a partir daqui para você melhorar outras questões nesse paciente. Com certeza. E muitas vezes a gente percebe que alterações posturais, igual você falou na questão do RPG, tem influência direta principalmente nas síndromes laborais, né? E sim, você pessoalmente, Pedro, você acompanha muitas pessoas que acabaram entrando aí, principalmente no treino de força, com uma ideia de compensar algum tipo de dor de origem laboral? Cara, eu tenho 2 alunas que elas têm muito problema com dor de coluna, né? Uma tem até hérnia de disco e elas vai realmente por causa da dor. Sim. Né? E então aí a gente tem que recuperar o movimento. Muitas vezes eu consigo identificar muita fraqueza, principalmente de glúteo, que está interferindo diretamente ali, e compensação às vezes por falta de mobilidade. Sim. Tanto de tronco, também às vezes de joelho e de tornozelo. Não mobilidade, estabilidade de joelho e mobilidade de tornozelo, que por eles não estar movimentando corretamente, né, principalmente o tornozelo, está compensando. Às vezes vai agachar, ela não consegue agachar, por exemplo, e dobrar o joelho. Sim. Não vai à frente, então ela compensa baixando às vezes, jogando a coluna, fazendo a cifose lá no chão, assim, dobrando mesmo o corpo. Então, elas sentem mais dores com isso. Então, a gente faz um trabalho de fortalecimento e tem conseguido muita força, trabalhar muita força abdominal para conseguir estabilizar essa região do abdômen para poder tratar a região em si do core, né? Sim. Mas igual o gancho da mobilidade, ela tá bem específica e a gente tem que identificar ali porque tem muita coisa que está interferindo diretamente do tornozelo, principalmente nessas alunas. O tornozelo delas não tem movimento. Então, por ele não estar movimentando corretamente, está interferindo em toda a região, subindo e compensando na lombar. Sim, e isso é um ponto muito interessante que a gente tem que estar muito atento, porque eu também atendo em dor.
né? E geralmente a dor que eu trabalho é a dor que não tem abordagem cirúrgica, né? Então muitas vezes dores generalizadas de fundo somático, né? E eu percebo que muitas pessoas fibromiálgicas, elas, né, é uma doença de exclusão, então muitas delas já passaram por uma bateria de exames, principalmente com acompanhamento ortopédico. E uma coisa que a gente vê é que não necessariamente existe uma relação direta da hérnia de disco com a dor, né? É muito mais frequente uma dor por enfraquecimento de rede muscular do que necessariamente causada por uma compressão dentro de uma herniação. E de qualquer forma, o tratamento dos dois é a mobilidade, é o treino, né? É o exercício. Por quê? Porque isso que vai fortalecer a lubrificação do disco pulposo e vai melhorar aquela rede de fibrina que contém essa região herniada, né? Sim. Então, é possível a gente remitir hérnias de discos de forma conservadora? E aí essa pergunta eu deixo para você. É possível? Precisamos, né, de fato, acabar com esse mito que problema de coluna não tem solução. Isso não existe. Você pode sim ter uma vida saudável, ter uma vida ativa, trabalhar a maioria das funções com um problema de coluna. É lógico que, salvo exceções, como todas as regras, mas quando você tem uma hérnia de disco, primeiramente, né, vamos falar em termos técnicos. A maioria dos exames não condizem com a parte clínica. Tá? Você tem um exame que é muito ruim, com uma hérnia enorme, e o paciente está ótimo. Sim. Porque essa correlação mental, ela é muito forte, muito forte. Às vezes eu tenho um paciente que ele tem uma hérnia gigante, ele está super bem, ele está treinando, ele está em atividade, mas se ele tem um baque emocional, a coluna dele vai embora junto. Sim. Então, essa correlação é muito forte. Agora, como que você vai trazer uma vida estável, né? Ativa, em todos os sentidos para esse paciente? Fazendo fortalecimento muscular. O fortalecimento muscular é o melhor remédio para a coluna. Na verdade, eu diria que o fortalecimento muscular, o movimento de uma forma geral, é o melhor remédio, ponto. Para tudo, para tudo. Eu digo o seguinte, são 3 princípios básicos de uma vida saudável. Quando você fala em exame laboratorial, né? Todo mundo fala assim, eu tenho que fazer um exame laboratorial porque ele vai ver como eu estou saudável. Vamos no primeiro princípio que eu considero muito importante. O IMC, que é o índice de massa corporal, não significa muita coisa. Tá? Hoje a gente fala numa coisa chamada gordura visceral, que é muito mais forte do que o IMC. Então, se você pega a altura, a cintura, você vai medir a cintura do seu cliente, ela tem que estar abaixo da metade da altura. Então, esse para mim é o primeiro princípio. O segundo princípio é você testar o grip do seu paciente, a pegada. Coloca o seu paciente para fazer uma barra, tá? Coloca o seu paciente para fazer uma barra. Se for homem, ele tem que ficar 2 minutos. Se for mulher, ela tem que ficar de 1,5 minuto para cima. Parada ali, segurando o próprio peso do corpo. E o terceiro que eu, Hélio, uso e acho fundamental é a caminhada do fazendeiro. Que você tem que fazer, o homem tem que fazer com 100% do peso do corpo dele, dividido em 2 mãos. Então, se eu peso 80, eu vou ter que pegar 40 quilos numa mão, 40 quilos na outra. E a mulher, ela vai fazer até aí 75%, que é o que preconiza. Então, se eu faço esses 3 testes, eu considero o meu cliente extremamente saudável. Sim. Agora, o exame laboratorial é muito relativo. Muito extremamente. Eu tenho pessoas, clientes extremamente saudáveis, mas que têm o triglicérides lá em cima, hereditário. Sim. Come super bem, come proteína, come fruta, salada todo dia, não bebe, não é de nada enlatado, suco de caixinha, etc. Então, aquela dieta equilibradíssima por nutricionista de tanto tempo,
e o triglicérides está lá em cima. Hereditário. Sim. Hereditariedade fala muito forte nesse justamente. Ponto. Então eu acho que você ser saudável tem muita coisa muito mais importante. Se a gente falar em força muscular, ela para mim é uma das mais importantes, né? Sim. Por que se fala muito hoje de força de perna, né? Isso foi muito falado nos últimos estudos, pós-pandemia, né? Muito. A gente teve inúmeros casos onde dizia o seguinte: fulano tem que trabalhar a força de perna dele, olha como que ele está bem, que ele está resistente ao Covid, porque ele tem muita força muscular, muita massa muscular. Primeiro, na perna a gente tem o coração do corpo, que é a panturrilha, né? Que é quem vai auxiliar no retorno e no trabalho de sangue venoso arterial ali constantemente. Sim. Segundo, que é a musculatura base do nosso corpo. Você pode ter uma disfunção no cotovelo, você pode ter uma disfunção na mão, mas ela não vai te limitar a andar. Sim. Ela não vai te limitar a ir no banheiro, fazer um agachamento, sentar num sofá. Agora, se você tiver um problema no joelho, como que você faz? Você limita muito o paciente, muito. Né? E aí o quadro mental cai junto. Então, quando você fala de base, como tudo na vida parte de uma base, o nosso corpo parte de uma base. Sim. A base do nosso corpo são o quê? As pernas. Então, elas são muito importantes no sentido geral. Se a gente for pensar na questão anatômica, fisiológica, circulatória, né? E na base como uma atividade funcional para o dia a dia nosso. Não, mas isso sem dúvidas, inclusive estudos recentíssimos que foram publicados na Science, eles trazem como o fortalecimento de membros inferiores como fator protetor para síndromes demenciais futuras, né? Sim. E o exercício físico sendo o único tipo de tratamento que prometeu remitir alguns avanços de doenças demenciais. Sim. Porque, diferente do que as pessoas pensam, o Alzheimer, ele não começa... Quando o paciente começa a apresentar os sintomas do Alzheimer, não é porque a doença começou ali. Quando ele começa a apresentar os sintomas da doença, a doença já progrediu em 60%. Então, a pessoa vai tendo várias pequenas disfuncionalidades no dia a dia, e por isso que eu achei esses testes muito interessantes. Eu pessoalmente não os conhecia. Então, assim, de fato, isso a gente consegue avaliar várias habilidades que os nossos pacientes têm, e dentre elas, os controles cognitivos que a gente tem, principalmente em relação à psicomotricidade. Então, é um fator muito bom preditivo para um futuro acompanhamento desse paciente, né? Sim. E é muito diferente, igual você falou dessa questão familiar da hipertrigliceridemia, que é o triglicérides alto. Muitas vezes acontece dentro da dislipidemia, que é o aumento do colesterol, alguns atletas terem um leve aumento de LDL, e muitos estudos mostram isso ser compensatórios e que tem alguma relação com a produção dos esteroides do corpo, dos hormônios, né? Principalmente testosterona. Sim. E como que você vê isso, Bruno? Você consegue perceber dentro dos seus alunos? Porque a gente percebe que pacientes mais saudáveis, pacientes que geralmente tendem a ter uma prática mais comum de atividade física, eles acabam elevando um pouco dos seus níveis de testosterona fisiológico de forma orgânica. Sim. E com isso eles têm ganhos muito grandes dentro do treino de força, né? Eles ganham uma força muito grande, principalmente por conta da continuidade. E dentro desse ponto, você consegue ver algo relacionado a esse desenvolvimento, principalmente do homem ganhando mais testosterona, e que isso ajuda até no controle da saúde mental e também numa relação nutricional que pode melhorar o treino? Com certeza. É interessante você falar sobre o aumento da testosterona no treino. Na verdade, o treino de força, ele aumenta a testosterona. Por isso que é importante treinar força. Muita gente às vezes chega lá, né, para treinar, seja assim, os jovens são meio alterados, né? Eles gostam de pegar mais peso, mas vou levar mais pro pessoal um pouco mais velho. Eles têm medo de pegar peso, trabalhar com peso, até, como se diz, até tem razão, né? Quando não tem um conhecimento ali, às vezes não tem alguém realmente para acompanhar de perto. Uma orientação, né? Uma orientação, então é mais difícil. Então, o treinamento de força, ele ajuda no aumento da testosterona. E ela mais alta também auxilia no aumento de massa muscular. Sim. Mas, dentro do que você perguntou, a gente tem que
pegar para analisar essa questão do trabalho complementar da força aqui, com auxílio também da alimentação, porque um vai auxiliar no outro para melhora. Sim. E você consegue perceber algum tipo de suplementação que melhora a performance do atleta? Olha, a única suplementação assim, que eu vejo que auxilia muito é a creatina. Sim. Né? Não só no aspectos, às vezes, ali no auxílio de aumento de força em série, dá um descanso maior durante o treinamento, ou então aumenta um pouco a força durante o treino, mas também para diversos outros tipos. Hoje tem estudos saindo que a creatina ajuda no sono, às vezes para quem dorme pouco também, ela ajuda também ali, por causa dessa falta de descanso do sono, ela dá um auxílio. De uma produção do sono, né? Inclusive nas síndromes demenciais também, a creatina ela tem um fator muito bom nesse contexto, que é principalmente a correlação dela com o aumento de produção de ATP, né? A ATP é o ponto principal de energia do corpo, né? Então, quando ele perde um fosfato tá sendo ali, usado né? nas UTIs, né? Sim, sim, e aumentando a sobrevida dos pacientes, Sim, sim. principalmente com o nível de proteção mesmo em relação ao músculo, traz a questão metabólica, que o paciente de UTI é um paciente muito consumido, né? Tem até um atleta famoso, que é o Júlio Balestrin, que foi internado na UTI, saiu assim, caquético do hospital, né? E, inclusive só sobreviveu por conta da quantidade de massa muscular que ele tinha, né? De reserva, né? E isso é um fator protetor do idoso também, não é? Fundamental, fundamental. A alimentação é tudo, né? A gente é o que a gente come, né? E eu falo que o pessoal da nutrição, né, da nutrologia, eles deram um salto muito grande, muito grande. Muito bacana o trabalho que eles têm feito, né? A forma como que isso contribuiu para o desenvolvimento geral. Sim, e inclusive porque você pode fazer um treinamento extremamente intenso, bem elaborado, completo. Se você não tiver a combinação do treinamento com a alimentação, você não chega a lugar nenhum. Sim. Lugar nenhum. Então a alimentação hoje ela é uma base para tudo, para tudo. É fundamental. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com atleta de alta performance, trabalho com algumas pessoas que têm um nível de performance mais elevado, principalmente na minha área que é corrida. Eu mesmo, como trabalho com corrida há 13 anos, né? Faço corridas há 13 anos, vejo o tanto que modifica a alimentação. Sim. Quando eu comecei a fazer maratona, o Adriano Bastos, que foi meu primeiro treinador, e ele é uma referência em corrida no Brasil, porque ele disputou Olimpíadas, foi 8 vezes campeão da maratona da Disney, então até hoje ele é uma referência para todos nós, só que já está com seus 40 e alguma coisa, velhinho igual eu, então não está disputando mais na elite, mas ele fala o seguinte, que uma alimentação balanceada vale muito mais do que qualquer suplemento. Com certeza. Ele ainda brincava comigo assim, olha, ao invés de você ir lá e comprar whey, creatina, isso e aquilo, junta R$500, vai na quitanda e compra fruta e comida e vai comer. Porque isso aí, coordenado, né, na dosagem certa e alimentação de qualidade, vai te trazer o mesmo benefício. Eu discordo, não é minha área, concordo em alguns aspectos, nunca usei nenhuma maratona, nenhum suplemento, não uso suplemento atualmente, não sei o que isso poderia mudar, porque a gente também trabalha numa linha de amador. Sim. Quando você fala em atleta de elite, a situação é diferente. Inclusive... O que difere um atleta de elite são microsegundos. Sim. Hoje a Nike lança o Vaporfly 4%. Por que é 4%? Porque ele melhora o rendimento de um atleta em relação ao outro 4%. Certo? Sim. Eu acompanho todos os lançamentos que tem de tênis Nike e Adidas, as principais. New Balance, etc e tal.
E eu vejo até nesses termos como que isso muda. Só que isso para nós, do mundo amador, isso não muda nada. Eu vou fazer uma maratona em 2 horas e 45, vou fazer uma 2 horas e 50, o que isso vai mudar para mim? Nada. Mas um atleta que o que difere do outro são 5 segundos numa prova. E às vezes até milésimos. Milésimos. Isso vai mudar tudo, né? Sim. A gente tem o Kipchoge lá com o etíope. A diferença deles aí hoje é coisa de 5 segundos. Sim, É absurdo. Absurdo. Entendeu? Eu tive a oportunidade de receber aqui no nosso podcast 2 atletas de alta performance, um masculino e feminino, a Luísa e o Ítalo. E eles falando da complexidade que é a disciplina alimentar para um atleta de alta performance. Eu já trabalhei com liberação miofacial, que é uma das técnicas que eu trabalho, né? Que é a quebra de tensão muscular, organização de cadeias e tal. E a galera do fisiculturismo, como eles trabalham de forma muito intensa, né? Com carga, então eles precisam muito de liberação. Sim. E estava em competição, já tive a oportunidade de trabalhar com 2 atletas na época e faltando, me parece, 1 ou 2 dias para a competição, era 12 quilos de arroz sem sal por dia. 12 quilos de arroz. É muita coisa. Tem base? Muita coisa. Absurdo. Muita sem coisa. sal. Sem sal. É. Mas é aquilo que o corpo precisa, né? Mas quando você trata de alta performance, não existe evolução se não tiver algo muito diferente. Sim, é muita dedicação, né? O nosso corpo, ele chegou num ponto que ele não tem limite. Você não consegue estabelecer limite. A maratona, ela tá na casa aí da 2 horas, 42 quilômetros. Isso aí já vem caindo há quanto tempo? Quanto que é um pace desse? 3,40 de pace. Absurdo. O pace, que é o ritmo por quilômetro desses aí, seria um carro, seria você rodando a 24 km por hora. A 20 a 24 km por hora. Quando reduz para meia maratona, que é 21, eles conseguem andar aí em torno de 24. Se não me engano, agora teve um recorde de 21, que eles bateram por volta aí de 51 minutos, 52 minutos mais ou menos. 21. Absurdo, né? Absurdo. Por isso que quando a gente fala de alta algo em torno performance, disso, não sei precisar não, mas é uma coisa absurda. É uma disciplina que é de quem realmente quer fazer diferente, né? Sim, sim. É de quem quer, e igual você falou dos limites, aí a gente entende que os nossos limites são traçados pela nossa mentalidade, né? E por isso que esse trabalho mental com atleta de alta performance, ele é extremamente necessário, porque você seguir firme nessa rotina de treino, né? Sim. Tá chovendo, tá com sol, você tá triste, você tá feliz, você tá cansado, você tá alegre. Uma frase muito forte, coincidentemente, que eu li essa semana do Cristiano Ronaldo, é o seguinte, que o talento sem a disciplina não vale nada. Não vale nada. Isso é forte. Eu falo isso para quem começa a correr comigo, quando a gente está fazendo um trabalho de assessoria, quem está começando e quer começar lá na frente, né? Quer começar fazendo meia maratona. Com 1 ano ele quer correr meia maratona e com 2 ele quer correr meia maratona, 42 km, daqui a Ponte Nova. Eu falei, olha, vamos lá, vamos devagar. Eu fiz minha primeira maratona com 5 anos de corrida, então vamos ter uma bagagem aí, vamos lá. E eu falo o seguinte, às vezes você me vê feliz todo dia, postando uma foto debaixo do sol, sábado, tal, domingo, enfim, não tem escolha. Se você está predestinado para alguma coisa, tem que trabalhar aí. Assim é o jogador de futebol, assim é todo mundo. Então não é fácil. Disciplina não é fácil. Sim, sim. O Joel J, ele fala uma coisa muito legal em relação a isso, que ele fala assim, ó, disciplina sem talento bate talento sem disciplina. Com certeza. E mais, uma pessoa com talento disciplinada é imbatível. Com certeza. Tanto é que a gente vê vários atletas que têm muita técnica, mas não tem disciplina,
poderiam estar lá na frente, né? Com certeza. A gente tem isso demais. No futebol isso é muito comum, né? Os Extremamente. caras são extremamente talentosos, mas não vão no campo treinar, gostam de uma balada, não dedicam ao treinamento. Vamos falar do Cristiano Ronaldo? Por que o Cristiano Ronaldo tá no nível que ele tá? Água. A idade, né? É isso que a gente toma. Porque após o treinamento, todo mundo vai embora. Sim. E Cristiano Ronaldo fica. Eu acompanho o treinamento do Hulk. Inclusive, em março, eu vou fazer um curso com o Araújo, que é o personal que faz o treinamento direto com o Hulk. Sim. O Hulk, ele é extremamente dedicado. Ele é fora da curva. Um cara que eu falo que é referência também é o Zé Roberto. Não, com certeza. Eu tive a oportunidade... lateral direito com 42 anos de idade. De acompanhar o Zé Roberto na For Perform lá em São Paulo. E quase que todo ano eu vou lá para a For. E lá é um centro de treinamento que é um dos maiores centros de treinamento do Brasil. O Zé Roberto, ele treina lá. O Zé Roberto é uma referência aos seus 46 anos, que ele deve ter 45, 46 hoje. Se ele quisesse jogar bola até hoje, ele jogava bola. Tranquilamente. Muito. Tranquilamente. E a gente viu isso passando para o futebol, como que a parte muscular e a parte física evoluiu. Sim. Hoje se fala assim, mas o Brasil a seleção tal joga de igual a igual para o Brasil. O que é isso? O talento, ele foi superado pelo condicionamento físico. Que faz parte da disciplina. Não é? Sim. E o desenvolvimento de técnicas, tecnologias em saúde. Tecnologia, né? Associada ao esporte de um modo geral, foi muito grande, né? Foi muito grande. Hoje se faz um estudo de um time em campo e faz uma palestra voltada para aquilo, que você consegue ver o funcionamento ali, de qual forma que ele trabalha, que forma que você vai neutralizar, que forma que você consegue fazer isso, fazer aquilo. Os atletas usam aquele GPS, né? Sim. No peito para acompanhar toda a performance dele dentro de campo. Bem como os corredores usam muito o Garmin, né? Não é isso? Sim. A gente usa o Garmin, né? Eu uso o Polar. O Garmin é mais referência, né? E uso o Polar, que você faz monitoramento geral. Inclusive nos treinamentos, é uma dos meus objetivos para 2025, colocar na H2 um sistema de monitoramento de treinamento, onde você vai ter uma pulseira. Essa pulseira você vai colocar ela no início do treino e todo o seu treino vai ser monitorado pelo visor de uma tela. Sim. Nesse visor vai mostrar o seu batimento, seu rendimento, daquele 100% que você ficou lá, o tempo que você treinou, né? E isso vai ser associado com a periodização do seu treino. Sim. Você vai ter que fazer todos os intervalos da forma correta. E o interessante desse monitoramento é que ele te dá um espelho e uma base para você comparar a sua evolução lá na frente. Sim. Então, exemplo, eu fazia um treino intenso de cardio com 35 minutos. Hoje eu consigo fazer um treino intenso de cardio com 30 minutos. Você consegue mensurar a sua evolução. Eu consigo mensurar a minha frequência baixa e a minha frequência alta. Às vezes eu tinha uma frequência alta de 164, 185 e às vezes ela caiu para 150. Sim. Então, quer dizer, melhorou meu condicionamento cardiorrespiratório. Sim, melhorou tudo, né? E isso dá uma base não só para quem treina com você, mas para você também elaborar os seus treinos. Então é um monitoramento fundamental. Sim. É uma coisa muito bacana, muito moderna. Já temos em grandes centros, inclusive na FOR. Eles já trabalham com o sistema da Polar. Sim. E esse monitoramento é fundamental, muito bacana. Isso ajuda a gente muito no desenvolvimento, principalmente dessa questão da performance, para a gente conseguir acompanhar esses ganhos, né? Sim. Inclusive, você consegue monitorar por algum relógio ou algum aparelho VO2? Ou o VO2 ele é medido só na espirometria? O VO2 mesmo? É só na espirometria. Na verdade, alguns recursos, eu falo o seguinte, você vai ter algo ali, mas que não é fidedigno. Sim. Né?
Se não é fidedigno, então ele não é um dado, né? Não é um dado. Como você diz, pode aproximar, mas não chega... Justamente, mas não é algo que você vai falar assim, é real igual você fazer um exame de espirometria. Sim. Né? Quando se trata, por exemplo, que a gente sempre recomenda, o teste ergométrico, né? Para quem é corredor. Por quê? O corredor, você tem que trabalhar com uma zona alta, onde ele vai estar em atividade intensa e ver como que aquele coração dele vai sustentar. Por exemplo, eu já fui fazer um teste em um determinado lugar, onde botou na zona 1, zona 2, do grau 1, 2, 3, 4, 5. Para mim, nem mexia. Quando chegou no 6, a esteira não estava aguentando mais, parou o treino. Parou o teste. Então, isso aí é uma coisa também que tem que ser adaptada à performance do atleta. Um marcador de saúde também, né? Justamente. E você consegue, a partir daí, estabelecer uma base de treino. Como que você faz uma base de treino de corrida hoje, por exemplo? Através de um teste ergométrico, através de uma anamnese, através de uma espirometria, né? Um teste VO2. Então, você consegue montar uma base de treino ali para a pessoa desenvolver na corrida, que é técnica, não é sair correndo. E também não é só sair correndo. É um lifestyle também, né? É Sim. Um estilo de vida. É algo que, assim, se você escolhe ter performance naquilo, você precisa fazer algumas renúncias para que você consiga se desenvolver. E você conseguir mensurar essas evoluções é algo que eu acho que incentiva cada vez mais as pessoas a emergirem ali no esporte, a verem no esporte uma forma de evoluir na saúde física, na saúde emocional, na saúde mental. E muitas vezes elas ganham muito com isso em qualidade. Cresceu, né? Nada cresceu mais no mundo inteiro do que a corrida. Nada cresceu mais no mundo inteiro do que a prática de atividade física. Cresceu demais. O Brasil já é o segundo maior mercado de academia do mundo. E correndo para ser o maior. Isso é dado recente, isso é muito forte, né? A gente teve um baque muito grande com a pandemia, um fechamento gigantesco de inúmeras academias. Só tratando assim de números, em Minas Gerais fecharam mais de 10 mil academias. Uma coisa assim, absurda. Né? Só que muita gente surgiu a partir daí, muitos fortaleceram, né? E as pessoas se conscientizaram de quanto que é importante fazer uma atividade. Quando a pessoa pede, que ela valoriza, né? Com certeza. Então você vê pessoas super saudáveis que infelizmente foram embora, né? E pessoas que super saudáveis que por estar saudável conseguiram resistir à pandemia. Sim, isso é maravilhoso. Muito. E já a gente caminhando para o final do nosso episódio e puxando esse gancho da sua última fala, Elin, gostaria que você deixasse aí para o seu público e para o seu futuro público a importância deles de ter aí uma adequação da atividade física regular no seu dia a dia. Então, a atividade física, eu falo que ela tem que ser uma constante, né, na vida de todos nós. Da mesma forma que você acorda, toma seu café, planeja seu dia, faça a oração, você tem que ter um planejamento para o seu dia para fazer uma atividade física. Falar que você não tem tempo de fazer atividade física, isso aí não me convence. É mais um marcador de desorganização. Mesmo porque eu faço minha atividade física ao meio-dia. Assim, por que você sai para correr ao meio-dia? Porque a forma que eu me organizei dentro do meu horário para fazer é essa. Então eu acho super importante não só trazer a atividade física para o seu dia a dia, como que isso vai melhorar o seu condicionamento físico, você vai ter mais saúde, vai melhorar o seu convívio social, vai melhorar o seu humor, né? Vai te trazer uma vida mais longa e mais saudável. Eu falo que quando a gente fala de atividade física, a gente tem que pensar em função, né? Função é o mais importante. Sim. Não é? Se você tem função, você está aqui ativo. Sim. Então, isso te traz propósito. O que te traz ter função é você ter o quê? Primeiro, força muscular. Se você não tem força muscular, como que você vai fazer
alguma função, executar alguma função. Então é muito importante trazer isso aí como prioridade na vida, tá? Porque está relacionado a uma série de coisas. Plantar isso em casa, trazer isso como referência para os filhos, que eu acho que eu tenho 2 em casa que me veio como referência e eu vejo como que isso facilita o processo depois, porque quando eu recebo uma pessoa para treinar no estúdio com 40 anos, 50 anos, 30 anos, que nunca passou pelo processo, né, Bruno? É muito mais difícil. Na maioria das vezes é uma pessoa que vai obrigada, que ela não vai gostando do que faz. Então, quando você passa aquilo para uma criança, ela vai ter prazer. Ela faz com prazer. É totalmente diferente, né? É igual você vir aqui trabalhar com prazer. Não é totalmente diferente? Com certeza. Eu vejo pelos meus filhos, quando eu falo assim, vamos montar um circuito, vamos fazer isso. Vamos embora logo. E isso é muito forte. Isso é muito bom. Ah, não. Eu avaliei, por exemplo, ontem um jovem. Você faz alguma atividade física? Eu odeio. O que você faz? Fico deitado o dia inteiro. Não é? Então, vamos refletir sobre isso aí, trazer a atividade como rotina, como algo prazeroso, como algo benéfico, sair em família para fazer atividade física, que seja uma caminhada. Eu falo que uma caminhada muda muita coisa. Muita coisa. Muda muita coisa. E os exercícios básicos, né? Em casa você pode fazer uma série de coisas básicas, você não precisa de isso só. Eu vejo idoso, né? Quantos que tem aí que vão lá, vou fazer um agachamento, senta, levanta do sofá, pega um bastãozinho e vai fazer isso, vai fazer uma força de mão, etc e tal. E isso aí não só muda vidas, como mantém a atividade constante. Com certeza, uma qualidade de vida. Não Muitíssimo obrigado, Hélio. Imagina. E, Bruno, uma mensagem final para os seus alunos? Eu vou dar uma mensagem final aqui puxando o gancho da falta de tempo, né, que foi citada. Que uma vez eu li uma frase até no Instagram que falava o seguinte: para quem não tem tempo para cuidar da saúde hoje, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, para tratar da doença depois, né? Verdade. E então isso é de extrema importância para onde que a gente está encaminhando. Isso é para a nossa vida, porque o tempo que a gente às vezes, né, a gente não perde, né? O tempo que a gente dedica agora é o que a gente vai ganhar no final depois. Sim. E a importância de estar dentro desse programa de treinamento hoje é que quando você vai chegar ali, né, tá mais velho, tá precisando de como você diz, você vai querer caminhar sozinho e às vezes você não vai estar conseguindo. Se você mantém a vida ativa hoje, você vai ter mais liberdade, você vai poder sair, você vai poder às vezes, né, ter a liberdade de caminhar sozinho. Idoso hoje tem muita dificuldade, às vezes a gente vê pessoas apoiando o outro na rua e tem idoso que não gosta. Então isso vai dar liberdade para eles poder estar aí na sua rotina diária e que eles não, como se diz, o idoso também é importante que não caia na rotina, que também precisa do exercício, que eles se limitam muito hoje em dia, às vezes não querem ir. Mas isso aí vai dar liberdade para eles poder continuar a vida ativa o mais longínquo possível, né? Sim. O mais importante que viver é viver bem. É verdade? Com certeza. Então, quero agradecer de antemão a presença de vocês dois, que a gente sabe que tem uma agenda extremamente corrida, né? Extremamente lotada, e que tirou esse tempinho especial para estar aqui conversando com a gente sobre um tema tão relevante para nós e para todo o nosso público, né? Que a gente está trazendo informações aí quentíssimas para ajudar a gente melhorar não só a nossa qualidade de vida, mas de todos nós que estamos aqui promovendo saúde para eles, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço muito a obrigado, oportunidade Bruno. de estar aqui. Agradeço. Agradecidíssimo por ter vocês aqui e agradecido por ter vocês também nos acompanhando até agora. Então, já se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho, se inscreva
inscreva no nosso canal, manda para sua mãe, para sua avó, para seu pai, para seu cachorro, para todo mundo estar assistindo e tá usando de todas essas informações riquíssimas no dia a dia, que com certeza o mínimo que vocês vão ganhar com isso é saúde, e isso é muito. Então, muito obrigado, fechamos aqui mais um quadro do Psiconexões. Até a próxima, valeu!